Quer descobrir quanto você pode ganhar sendo consultor de intercâmbio? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu vou contar para vocês, explicar tintim por tintim todos os detalhes do salário de um consultor de intercâmbio, né? Então, afinal, quanto você pode ganhar, qual que é o valor que você vai ter por mês, como funciona toda essa questão mesmo, né, do pagamento para um consultor de intercâmbio. Então, eu realmente resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente com dúvida, muita gente não faz ideia como funciona. Às vezes quando eu falo que tem um salário legal, é claro que depende, né, de cada um. Às vezes o que é legal para um não é para outro, ok? Mas quando eu falo, às vezes, quando um consultor ganha, as pessoas falam, sério? Nossa, tudo isso? Né? Então assim, porque não entende exatamente como as coisas funcionam. Então, estou gravando esse vídeo aqui para ficar de uma vez por todas muito claro como funciona a remuneração de um consultor de intercâmbio, como funciona no geral, como funciona nas empresas grandes, nas empresas pequenas, para que você de fato consiga ter uma informação bem palpável assim para tomar essa decisão, né, de entrar para esse mercado aí de consultoria de intercâmbio, né, de se tornar um realizador de sonhos, tá? Primeira coisa. Então, o salário, né, de um consultor. Todo mundo sabe que o consultor de intercâmbio, ele está diretamente ligado à efetivação de matrículas, né? Então, uma pessoa, ela tem, né, um salário fixo, sim, tá? O consultor de intercâmbio sempre vai ter o salário fixo, mas a parte maior desse valor, né, a parte maior do que ele vai ganhar mensalmente, acaba vindo mesmo da comissão, né, que é a comissão por matrículas efetivadas, tá? Então, como funciona? No geral, é mais ou menos assim. Então, a gente tem o fixo. Eu vou escrever aqui para ficar bem claro mesmo, tá? Então, o fixo, ele varia, tá? Ele tem uma média, mais ou menos, se eu for contar a média entre as agências de intercâmbio, a média do fixo de um consultor é de R$ 1.800. Tá? Essa é uma média, então pode variar de agência para agência. Então existem agências que pagam em torno de R$ 1.300 e existem agências que pagam até R$ 2.300, tá? Então peguei a média aqui para você ter uma ideia de 1.800. Algumas agências, quando o consultor começa com R$ 1.300, conforme vai passando, ele vai subindo, né? Então, por exemplo, ele passa do júnior pro pleno, pro sênior, então ele vai subindo e automaticamente, conforme vai subindo a categoria do consultor, automaticamente vai subindo um pouco esse fixo aí, tá? Então isso normalmente é na carteira de trabalho, CLT registrado. Existem algumas agências que fazem PJ, né, o registro de pessoa jurídica, mas a maioria esmagadora é CLT, carteira de trabalho mesmo, registrado com essa média de R$ 1.800, tá? Então tem fixo. Aí muita gente vai perguntar, tá, mas tem o fixo e aí esse é o que eu tenho que pagar os meus custos? Não, é comum as agências terem um fixo, mas o Vale Refeição, né, o VR, mais o Vale Transporte, tá? Então esse valor aqui de 1.800 vai ser descontado os encargos, né, mesmo os impostos que é descontado de qualquer salário registrado, mas você ainda vai ficar todo o restante para você, porque você ainda tem o VR e o VT, né, o Vale Refeição e o Vale Transporte, tá? Algumas agências, principalmente as maiores, as que têm já uma estrutura muito grande, podem oferecer, né, oferecem o seguro saúde, né, e às vezes o vale alimentação, né, que é como se fosse um vale para cesta básica, para compras em casa, tá? Mas não é o mais comum. O mais comum é isso, um salário fixo, mais o vale refeição, mais o vale transporte, tá? Ah, Bárbara, mas é pouco. Assim, mais uma vez, depende, né? O que é pouco para um pode não ser pouco para outro e vice-versa, mas pelo menos já é um valor que você vai conseguir, assim, se manter, pelo menos com o básico do básico ali, para tentar, né, para ir realmente em busca da comissão. Então, assim, um consultor de intercâmbio, ele não tem de maneira nenhuma que querer só isso aqui. Se isso aqui estiver bom para o consultor de intercâmbio, ele não vai ser um bom consultor de intercâmbio.
Por quê? Porque o que as agências esperam desse consultor não é que eles ganhem isso. Isso é só o começo, né? Para ele realmente começar a trabalhar. Mas as agências de intercâmbio esperam que esse consultor de intercâmbio, de fato, ganhe a comissão. Eu falo que não existe nada melhor do que pagar a comissão para os meus consultores no final do mês, né? Eu amo fazer a planilha de comissão, né? O Lucas, né, que faz a parte financeira lá da nossa agência, né, que é meu marido, quando ele faz a planilha, olha, eu tenho que pagar tanto de comissão, eu adoro quando a comissão é alta. Porque se a comissão é alta dos meus consultores, significa que a minha agência está indo bem, significa que eu estou tendo muita venda. Então toda agência de intercâmbio espera que o consultor de maneira nenhuma queira isso, tá? Então até uma forma, né, de realmente incentivar esse consultor. Quando eu converso com os consultores, né, nas entrevistas, quando eu vou contratar, eu falo muito assim pra eles, olha, eu não quero que você queira isso, né? Você não pode querer o fixo, você precisa querer a comissão, porque se você quiser só o fixo, pra mim não interessa. Eu preciso que você queira de fato fazer um valor maior e ir atrás da comissão para que a minha empresa gire, né? Então, existe o fixo, mas somente para ajudar, tá? Aí existe a comissão. Comissão. A comissão varia muito de agência para agência, de empresa para empresa. Eu vou tentar passar aqui para vocês, assim, o mais abrangente possível, né, para vocês terem uma ideia maior, mas eu vou explicar tudo bem certinho com contas para ficar bem fácil de entender. Então, o que acontece? Dentro de uma agência de intercâmbio, existem dois tipos de valores que a gente fala, né? Então, a gente usa o termo de gross, tá? E net. Tá? Então, o que são esses termos, Bárbara? O que é isso? O gross é o valor bruto, tá? O net é o valor neto, né? O valor líquido. Ou seja, muitas agências pagam a comissão para o consultor dentro do valor gross e muitas agências pagam a comissão dentro do net. Por isso que às vezes eu converso com alguns consultores e quando eu falo, às vezes, a comissão da minha agência, eles falam, nossa, Bárbara, é muito pouco, eu ganhava muito mais. E aí, conversando, eu entendo o quê? Que ele ganhava muito mais sobre o net e não sobre o gross. Então, às vezes, uma porcentagem menor sobre o gross é melhor do que uma porcentagem maior sobre o net, tá? Vou fazer um exemplo prático aqui para ficar bem claro para você. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a comissão, ela é sempre paga, principalmente, né, o principal produto que precisa ser vendido, né, precisa ser efetivado, são as matrículas no curso, tá? Então o curso de intercâmbio é de fato assim, o foco total das agências, tá? Então, vamos supor, vai um pacote de intercâmbio, então vai ter lá o curso, vai ter acomodação, quase sempre tem, vai ter a taxa de matrícula, vai ter a taxa de colocação na acomodação, vai ter o material, se o cliente quiser vai ter transfer. Então esse é um pacote comum dentro do intercâmbio. Então, vou virar aqui só pra gente falar dessa parte, depois a gente volta, tá? Então, ó, vamos supor que, vou fazer aqui a descrição de um pacote para ficar claro. Então vamos supor que a gente vai fazer aqui um pacote para o Canadá. Tá? Então, o Canadá, vou até pegar aqui uma calculadora para ajudar a gente. Uma das taxas que sempre tem é a taxa da agência. Então é absolutamente comum ter uma taxa de assessoria da agência, que nada mais é do que a taxa que é paga pelo cliente para ter o suporte, para ter todas as informações, para dar as informações. Então a agência ganha esse valor. Esse valor aqui é o único valor que vem limpo para a agência. Então não tem desconto de absolutamente nada, fica com a agência. Tá, eu vou chutar alguns valores aqui para dar uma noção para vocês. Por exemplo, na minha agência, a minha taxa, se fosse um programa para o Canadá, seria $90. Tá, $90. Beleza. Aí vem a taxa de matrícula. Tá? A taxa de matrícula, vou chutar mais ou menos, tá? De acordo com a média aí que eu tenho na cabeça. Em torno de $150 canadenses. O CAD quer dizer dólares canadenses, tá? 5. Aí
vem o curso. Então vamos supor que a gente esteja fazendo um curso aqui de 4 semanas, tá? Weeks, semanas em inglês, de 4 semanas, mais ou menos, vou fazer uma média aí, não, pra eu ter uma ideia, vai em torno de 1.150 CAD, as 4 semanas, tá? Beleza. Aí, depois vai vir a taxa de acomodação. A taxa de acomodação é uma taxa de colocação na acomodação, tá? Então, ó, a taxa de matrícula é cobrado pela escola lá do exterior. O curso é cobrado pela escola lá no exterior também. A taxa de acomodação é uma taxa que a escola cobra ou a organização de acomodação cobra para poder encontrar uma acomodação pertinente para o aluno, né? Então vai verificar se é uma acomodação, se for casa de família, uma família que faça sentido, né, que tenha o perfil do aluno. Então é justamente para localizar a opção de casa de família que faça mais sentido, ou residência, ou o que seja, tá? Então eles cobram essa taxa. Aí vem o valor da própria acomodação. Mais ou menos aí, vou colocar aqui... não coloquei a taxa de acomodação. A taxa de acomodação, uma média de $200 canadenses. A acomodação em torno mais ou menos de $900 canadenses. E vamos supor que esse aluno aqui ele pediu transfer, né? Que é o serviço que vai recepcionar ele lá no aeroporto e vai levar ele até a acomodação. Então, se for um transfer in, que a gente chama, que é o transfer só de chegada, em torno mais ou menos de uns $100. Então, a gente vai ter o total aqui, vamos lá, 90 mais 150, mais 1.150, mais 200, mais 900, mais 100. Então, o pacote aqui, né, o total, estaria dando 2.590 CAD, tá? E aí, fazendo no câmbio do dia, vou fazer no câmbio de hoje, que tá mais ou menos 2,92 a taxa de câmbio, tá? Do dólar canadense. Então, esse pacote aqui daria, vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil, em reais, 7.562,80 centavos aqui em real, tá? Então a gente teria aí esse orçamento. Então esse daqui é um típico orçamento, tá? É algo que a maioria das agências vendem muito, oferecem muito, tem muita matrícula, justamente porque assim, 4 semanas muitas pessoas vão durante as férias para fazer, é um preço acessível para intercâmbio, o Canadá é uma das melhores opções, esse é mais ou menos o valor de uma escola intermediária para boa, tá? Então é uma escola bacana, então isso é um orçamento bem comum, né, que é bem trabalhado na maioria das agências, tá? Aí beleza, Bárbara, beleza, eu vi tudo isso aí, onde que eu ganho comissão, né? Então é exatamente para isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, na taxa de agência, depende da agência. Tem agência que não dá absolutamente nenhuma comissão nessa taxa, usa esse valor mesmo para cobrir serviços, então taxas bancárias, até taxas mesmo, né, de dentro do escritório, então usa mesmo como uma reserva de auxílio para o escritório, mas existem algumas agências que pagam sobre essa taxa também, tá? Então essa taxa aqui pode ser que você tenha uma comissão. Taxa de matrícula, você nunca vai ter comissão, tá? Então não tem comissão sobre esse valor. Curso você tem comissão, é o seu, né, ativo mais forte aí, é onde você realmente quer chegar. Taxa de acomodação nunca tem comissão, tá? Na acomodação em si, gente, existe a possibilidade de ter comissão? Existe. Só que aí não depende de cada agência. Aí depende da escola. Então existem algumas escolas que pagam comissão sobre a acomodação. Só que assim, são muito raras. Então a maioria das acomodações não tem absolutamente nada de comissão. Nem pro consultor, nem pra agência, tá? E quando tem é raridade, é muito pouco. Então eu vou considerar aqui que não tem comissão, que é justamente pra você não esperar isso, né? Se vier alguma específica, é lucro, tá? E o transfer também nunca tem comissão. Então, basicamente, a tua comissão vai ser, talvez aqui,
Quando é na taxa de agência, às vezes é em torno de 10%, tá? É o mais comum aí dentro do mercado. Então, aqui, por exemplo, ganharia 9 dólares canadenses, tá? E o curso, que é o mais importante. Então, agora eu vou pegar esses valores que a gente tem em comissão e vou passar para outra página para ficar mais fácil. Então, o que a gente tem em comissão? Então, a gente tem sobre, né? Pode ter sobre a taxa da agência, $90 CAD. E como funcionaria, como eu disse, né? Em torno mais ou menos aqui de 10%, que é a média. Então, você teria aqui 9 dólares canadenses de comissão. Se for no câmbio do dia, né? Normalmente é pago para o consultor dentro do câmbio do dia. Usando o mesmo câmbio, vai ter em torno aqui de R$26,28 essa taxa, tá? Então essa seria a primeira comissão aqui que você teria como consultor. Beleza, agora vamos pro curso. Então, o curso, eu coloquei lá pra vocês então, que ele tá custando 1.150 CAD. E é aqui que vocês vão entender o que é gross e o que é net, que a gente começou a falar lá. Então, o gross de 1.150 seria os próprios 1.150, tá? Que é o quê? O bruto. Então, o gross seria 1.150. Beleza. O net seria o que a agência, né? Veja bem, então o que a agência vai ficar, né? Qual é a comissão da agência, não do consultor, qual é a comissão da agência sobre esse valor. Então isso varia muito de agência para agência, tá? Então assim, existem agências que tem uma porcentagem com uma escola e existe agência que tem outra porcentagem com a mesma escola. Por quê? Por conta de volume de venda, né? Então assim, se a agência vende muito uma mesma escola, ela consegue benefícios. Então ela consegue ir aumentando essa comissão e automaticamente também pode ir aumentando a comissão do consultor, tá? Mas assim, muitas trabalham assim. Então basicamente você vai ter que saber, né, qual escola paga mais comissão para sua agência, e aí você teria que focar nessas escolas para ter uma comissão maior, tá? Já no caso do gross, você não precisa nem saber quanto que a agência ganha, você só olha o valor do curso e aí você já consegue fazer sua conta automaticamente com a sua porcentagem, tá? Então esse é o grande diferencial. Eu vou fazer uma conta aqui mais ou menos com uma média de comissão, tá? Então, 1.150 dólares. É muito comum as agências terem uma comissão, assim, se não tem um volume muito grande, tô falando de uma agência aí que não tem muitas matrículas para essa mesma escola, em torno mais ou menos de 25%, tá? Então, a agência, desse valor aqui, a agência ganharia 287,50 dólares, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa lá em cima, vou colocar em reais para ficar mais fácil. Aí vem a diferença de porcentagem de comissão. Então vamos supor, eu vou dar uma média aqui para vocês, tá? Então quando a comissão é sobre o gross, ou seja, sobre o valor do curso mesmo, que tá lá no seu orçamento, o aluno é exatamente o que o aluno tá vendo, tá? Quando é sobre o gross, ela tende a ser em torno de 1,5% a 3%, tá? Então tende a ser dessa forma. Aí vamos fazer uma conta aqui, né? Ó. Então 1.150 dólares canadenses vezes 1,5%. Se fosse 1,5%, ganharia aqui 17,25 dólares, que é equivalente, já vou colocar aqui em reais para ficar mais fácil, a R$50,37. Agora, se for 3%, 1.150 vezes 3%, seria uma comissão de 34,50 CAD, que seria equivalente a R$100,74, tá? Vai depender de agência para agência, tá? Por exemplo, na minha agência, quando o consultor não bate a meta, ele ganha uma comissão menor. Então seria mais ou menos aqui, né, essa menor.
Se o consultor bate as metas, aí ele tem uma comissão maior. Então isso é bem comum nas agências de intercâmbio, ter metas, mediante essas metas vão sendo batidas, vai aumentando esse ganho do consultor, tá? Então mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Agora, quando é sobre o NET, né, vamos fazer essa conta também. Vou até passar um risco aqui, vai ficar meio estranho, mas só pra gente não confundir. Agora sim, quando é no NET, como que funciona normalmente? A comissão, aí ela tende a ser em torno mais ou menos de 7% a 12%, tá? Mais ou menos essa média aí. Então vamos fazer as mesmas contas aqui. Então, aí sobre o valor, né, líquido que fica para a agência. Então, 287,50 dólares, né, vezes 7%, o consultor ganharia 20 dólares e 12 centavos, que no câmbio de hoje, mais ou menos, daria R$ 58,76, tá? E se fosse a 12, que é bem mais difícil, já é para quem tá batendo meta, a mesma coisa, tá? Vezes 12% daria R$ 34,50 CAD, que em reais daria R$ 100,74. Ou seja, né, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O fato de você receber no gross ou no net não tem tanta diferença assim, tá? Pensa aqui, ó, se você vender pouco, né, e for no gross e não tiver tiver a mais baixa, você vai receber em torno de R$50 de comissão aqui. Se você for no net, você vai receber 58, quase nenhuma diferença. Se você for melhor aqui no gross, ó, em torno de 34 dólares, em torno de R$100,74. No net é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, em torno de R$100,74. Então, na real, a forma como a agência paga não muda muito o ganho do consultor, tá? Porque é mais ou menos equiparado, né? Mais ou menos igual. Então, só tem que tomar cuidado assim. Às vezes você vai em uma agência e a agência pode falar assim, a comissão que a gente paga é, sei lá, de 3%. Vamos supor. E aí você já tá achando bonitão que é aqui, né, em cima do gross. E às vezes é sobre o net, aí é muito pouco, entendeu? Aí você já fala, bom, não é tão bom assim o negócio, né? Muitas vezes, às vezes no começo, você até faz, né, esse tipo de, né, recebe um pouco menos de comissão, até pra pegar, né, uma experiência, um currículo principalmente, pra depois ir evoluindo. Mas assim, isso daqui é mais ou menos a média, tá? Então, sempre que você for em uma entrevista, for falado qual que é, né, a porcentagem de comissão, deixa claro, pergunta, né, é sobre o gross ou é sobre o net, né? Então pergunta, porque aí a partir dessa informação aqui você já vai conseguir saber, tá? E aí tem só um ponto, mas aí é minha opinião, tá? Não necessariamente é porque é o certo, é porque é o errado, o que é melhor fazer ou não, mas a minha opinião é que é melhor sobre o gross, tá? Eu, Bárbara, sempre me senti mais segura, mais tranquila quando eu ganhava sobre o gross. Por quê? O gross não tem como, assim, você nunca vai ser enrolado, você nunca vai ficar perdido quanto você vai ganhar, você nunca vai ficar na mão dos outros. Basicamente, você vai ver o valor do curso lá e vai fazer sua comissão em cima. Beleza. Já no net, não, né? No net, a agência tem que te falar quanto de comissão ela ganha aqui. Então, infelizmente, algumas agências, né, acabam assim não falando que a comissão é maior, sabe? É pouco, tá, gente? Não tô falando que todo mundo faz isso não, mas eu já vi, eu já passei por isso. Então, particularmente, assim, muitas agências fazem net, mas assim, é bom você ficar de olho, né? Quanto de fato aquela escola paga, ficar de olho mesmo, para que você tenha, né, uma comissão justa aqui nesse ponto. E aí, vamos lá então, qual seria o total de comissão até agora, né? Então, a gente teria... Vou fazer a conta aqui para ficar mais fácil. Vamos supor, né, que você bateu a meta ali, tá tudo certinho, porque você tem que trabalhar para bater a meta final. Então, o consultor teria ganhado nessa venda aqui R$100,74, né, em ambos os lados, mais 26,28 daqui, total de 27,02. Então, vou colocar aqui. Já tô indo juntando tudo para aí ficar fácil. Então, até agora, o consultor,
ganhou dessa venda de 4 semanas, um curso de férias bem simples, que é o que sai realmente em bastante volume nas agências, que é o mais fácil vender. Até agora o consultor ganhou R$127,02, tá? Mas ainda tem mais coisa, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui ainda tá faltando o que? O seguro, tá? O seguro viagem depende muito de qual seguradora a agência trabalha, depende muito do comissionamento, mas o seguro viagem costuma ter um comissionamento legal também, tá? No geral, essa comissão varia de 5 a 8% sobre o seguro, então costuma ter uma comissão legal. A média de um seguro viagem, assim, eu vou dar uma média de valor porque varia muito também, dependendo da cobertura que o seu cliente escolher. Então, se o seu cliente escolher uma cobertura mais baixa, vai ser mais barato. Se ele escolher intermediária, né, vai ser um pouco mais caro. Se ele escolher uma cobertura super alta, vai ser bem mais caro, né? Então tem que ficar de olho nisso. Eu vou colocar aqui mais ou menos um valor intermediário, tá? Que seria aí mais ou menos em torno de R$350. Já vou colocar em reais aqui para ficar mais fácil. R$350, um seguro aí com uma cobertura intermediária para as 4 semanas, né? Para os 30 dias aí que o cliente vai ficar fora. A comissão, como eu falei, tende a ser de 5 a 8%, depende da meta também, tá? Eu vou colocar aqui vezes 8% para a gente ter uma ideia, que daria 8% mais R$28 aqui nessa comissão, tá? Fora isso, existem outras opções, outras possibilidades de ganho de comissão, tá? Quais são essas? Existem algumas agências que oferecem, indicam, enfim, despachante. O que é despachante? Nada mais é do que uma empresa especializada em vistos, tá? Então é uma empresa que muitas agências indicam, né? É bem comum as agências de intercâmbio indicarem empresas especializadas em vistos para que o aluno tire o visto lá, e é muito comum ter um comissionamento para isso, tá? Então, se a sua agência, né, a agência que você for trabalhar, enfim, tiver esse valor, tiver esse serviço, na verdade, vai ser em torno, normalmente a comissão, tá? Aqui é a comissão e não o valor pago, tá? Normalmente a comissão para agência é em torno mais ou menos de R$45, tá? A grande maioria dos despachantes pagam em torno de R$45 de comissão para agência. Normalmente, quando são serviços assim, né, que entra total, assim como lá na taxa, as agências tendem a pagar em torno de 10%. Então, aqui você vai ter mais R$4,50, tá? É pouco, né? Assim, se a gente for olhar só isso é pouco, mas a gente vende um montante, né? A gente vai juntando. Fora isso, ainda tem passagem aérea. Então, né, existem algumas agências que focam na venda de passagem aérea, outras não, mas praticamente todas as agências têm passagem aérea, tá? E aí, aqui, assim, a comissão, ela é baixa, então assim, ela é baixa para agência, né? Para o consultor também é baixa, não tem jeito, né? Então, antigamente, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, valia a pena vender passagem, dava um dinheiro legal, tinha super promoções, até incentivos mesmo para os consultores, sabe? Mas hoje em dia não vale mais muito a pena. Então, por isso que muitas agências não focam, né? Não querem vender muito. Se o aluno quiser comprar, né, a parte, enfim, ele pode até encorajado muitas vezes a fazer isso, até porque muitas vezes é mais barato mesmo para o cliente, e outras agências, né, forçam realmente a venda de passagem aérea. Então vai depender, tá? Vai depender muito dessa questão de cada agência, tá? Aí, a média de valor, como é que funciona, né? Na passagem aérea em si, hoje em dia é muito raro as agências terem alguma comissão, a não ser as grandes agências de intercâmbio que já são operadoras, né? Então já operam de fato as passagens aéreas, e aí até tem alguma comissão, mas assim, a agência de intercâmbio que não é uma operadora ainda de passagem, não tem comissão sobre o valor da passagem, uma outra companhia paga. Então o que isso gera, né? Faz com que as agências
cobrem uma taxa de emissão, né? Então, assim, cada agência tem a sua taxa, mas é sobre essa taxa, na verdade, esse é o único ganho, muitas vezes, de uma agência de intercâmbio, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma média, até, na verdade, como é na minha agência, pra você ter uma ideia. Então, lá na Lions, a gente cobra $100 americanos, tá? Então, $100 americanos, né, vai depender muito do câmbio, enfim, mas normalmente no câmbio de hoje deve estar uns R$3,80, então em torno de R$380, tá? Então, esse é o valor aqui que é ganho da passagem, a agência ganha, tá? Como eu disse, não é fixo, isso aqui pode variar, tem agência que cobra 50, tem agência que cobra 80, depende mesmo de cada agência, tá? E aí, qual que é a comissão aqui? Como entra 100%, né, pra agência, então, no geral, tende a ser 10%. E aí, aqui, o consultor tem, da passagem aérea, em torno de R$38 de comissão, tá? Então vamos às contas, né? Se a gente for contabilizar então todas as comissões. Então, até agora aqui, então, esse valor aqui, né, de 127,02, ele é o valor de comissão do curso e da taxa de assessoria da agência. Depois a gente vai ter mais esses R$28 aqui do seguro. Depois a gente vai ter R$4,50 do despachante e mais 38 da passagem, tá? Então, a comissão total, né, até este momento aqui que a gente tá fazendo, do consultor vai ser de 197,52, tá? Isso nesse pacote aqui, que a gente tá falando que é um pacote que tem mais saída, é um fluxo muito mais rápido, a matrícula flui mais rápido. Por quê? Porque o cliente não tem que pensar muito, é um curso de 4 semanas que ele vai poder fazer nas férias dele, e todo mundo tem férias, ou pelo menos deveria ter, né? A grande maioria tem, então é fácil, ele não precisa mudar muito a vida dele, né? Ele vai nas férias e organiza e vai. Então a venda ela é muito mais rápida, então o volume desse tipo de curso é super forte, super bom, assim, sabe? Então dá pra ganhar bastante no volume, tá? Então vou voltar aqui mais 2 páginas aqui pra gente continuar. Opa, falta mais uma. Deixa eu voltar mais uma aqui. Pra gente continuar no geral. Eita, passou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Pra gente continuar aqui no geral. Então, como eu disse, a comissão aqui, né, tanto no gross quanto no net, que agora vocês já entenderam tudo, vai ser de, por exemplo, R$197. Eita, R$197,52. Isso para uma venda de 4 semanas, tá? Ah, Bárbara, beleza, quanto que eu vendo, né? Quanto que é possível eu vender? Quantos cursos desses eu posso vender? Então, assim, depende muito de consultor para consultor. Depende do quanto que você tá empenhado, tá se esforçando, tá trabalhando de verdade, né? Porque eu acho que assim, como qualquer coisa na vida, se você não trabalhar, não se esforçar, não vai, né? Então você precisa de volume. Então você não pode vender um curso e falar, nossa, que legal, ganhei R$197. Não é nada, né? Mas se a gente multiplicar isso pela quantidade de cursos, é realmente um valor que vai dar pra tirar um valor legal. Então, por exemplo, vamos supor que você venda, eu vou falar uma média mais ou menos aí mínima, né, de um consultor assim, que não é muito bom, mas também vende, né, não é que acabou de entrar, é um consultor que tá evoluindo, mas ainda não tá no seu ápice, tá? É muito comum vender, né, se a agência é bem especializada, né, divulga bastante esses pacotes aqui de curta, é absolutamente comum vender em torno de 10 a 12 pacotes, tá? Se eu for fazer aqui mais ou menos uma média de 11, teria para 11 pacotes, programas, né, de intercâmbio, R$2.172,72, tá? Então a gente já teria mais. Bárbara, quanto que um consultor bom vende? Um consultor bom vende bem mais, né? Então, por exemplo, um consultor bom na minha agência, né, o que realmente vende bem, ele vende, assim, a média dele mais ou menos de curso é em torno de 20 a 30 cursos, tá? Por mês. Vamos supor que ele vendesse todos esses cursos nesse de 4 semanas, tá? Vamos supor. Então, 197,52 vezes 20 cursos, 197,52 vezes 20 cursos,
já daria 3.950, tá? 197,52 vezes 30 cursos, tá? Esse meu consultor, por exemplo, o recorde dele são 37 cursos, é muito curso, tá? Então vamos supor, se a gente for falar, vai, 30 cursos num consultor que realmente está se empenhando, está focado, 5.925,60, tá? De comissão. Então, seria, se a gente fosse somar o valor da comissão mais o fixo, 5.925,60, mais 1.800, em torno de 7.725,60, tá? Então, quando eu digo dá para ganhar até 7 mil reais por mês, assim, de verdade, não é até 7 mil reais por mês, pode ultrapassar com toda certeza, eu vou mostrar como, né? Mas pode ultrapassar com toda certeza, mas isso você de fato se dedicando, focando, querendo ajudar as pessoas, querendo realmente, sabe, passar todo o conhecimento que você tem para os seus alunos, ajudando, mostrando a melhor opção, tá? E isso aqui a gente tá falando num pacote assim, que sai em volume, tá? Agora que vocês já entenderam mais ou menos a lógica, eu vou voltar aqui de novo, vamos lá. Por exemplo, aqui no curso, se você for vender um curso, ao invés de vender de 4 semanas, você for vender um curso, por exemplo, de, sei lá, 12 semanas, vai ser mais ou menos em torno de 3.450 dólares, vezes 2,92, que é o câmbio de hoje, em torno de 10 mil reais. Considerando, por exemplo, que você ganha os 3% no gross, em torno de 302,22. Então, a tua comissão lá primeiro no curso, ela triplica. E se for um de 6 meses? Ela vai ser vezes 6. Então, assim, a comissão, ela de fato vai sendo bem melhor a partir do momento que você vai vendendo pacotes maiores e você vai vendendo programas melhores. Então, às vezes, ao invés de vender só um curso de idioma, que paga mais ou menos essa comissão, você pode focar em vender um curso de certificado, que é como se fosse um curso técnico no exterior, então vai te dar mais dinheiro ainda, né? E o cliente também vai ficar muito mais feliz, porque ele está indo fazer um programa mais específico. Então, o que eu quero dizer com isso? De fato, dá para fazer uma comissão bem boa, e eu vou chegar com mais uma questão aqui também. Então, vou por uma página em branco de novo, vamos lá. Só pra gente finalizar, porque aí vai ficar bem claro. Tá acabando, gente. Agora vai ficar 100% claro, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês de novo o fixo, que vocês já sabem que é uma média de 1.800. A comissão aí eu vou colocar aquela média lá de 30 cursos, que é um consultor bom, que está se empenhando, que vem de 30 cursos de 4 semanas, ou seria, vamos por 20 cursos, considerando 10 de curta duração e 10 de longa duração, ou seja, 10 cursos 4 semanas e 10 cursos de 12 a 24, né? Então, assim, nem sempre é 30 cursos, o que importa é o número de semanas, né? Quanto mais semanas, melhor. Eu vou colocar aqui até porque, assim, se você pensa em entrar no mercado de consultor de intercâmbio, você tem que entrar com tudo. Você tem que entrar para ganhar o máximo que você puder, tá? Então vamos lá. 5.925,60, tá? Se você for um consultor bom mesmo, ir lá, focar todos os meses, tudo certinho. Então, fixo mais a comissão. Beleza, aqui a gente vai ter um total de, como eu disse, R$ 7.725,60. Então já chega naqueles 7 mil reais aí que eu falei pra vocês. Porém, fora esse valor, fora essa questão, você ainda tem mais possibilidades, né? Que possibilidades? Outros ganhos, né? Então, por exemplo, você pode ter um bônus, tá? Isso aqui, eu não gosto, assim, por isso que eu falo até 7 mil reais, sem contar a bonificação. Por quê? Porque tem agência que faz, tem agência que não faz. Tem agência que quer realmente estimular os seus consultores, tem agência que não liga tanto assim. Principalmente se são franquias, muitas vezes a própria franquia não tem muita liberdade para fazer isso, sabe? Então, assim, às vezes tem, às vezes não tem. Mas se tiver, né, assim, dá para você tirar um valor ainda, né, ainda melhor. Então,
O bônus, então tem muitas agências. Por exemplo, na minha agência a gente dá bonificação. Então, na minha agência assim, a partir do momento que o consultor bateu a meta, depois quanto mais ele for vendendo, ultrapassando a meta, porque eu não quero que o consultor meu só venda a meta. Não, a meta é o começo da coisa, né? Então, conforme ele vai ultrapassando a meta, eu vou bonificando ele. Então, por exemplo, a cada 10 mil reais que ele ultrapassa, eu tenho um bônus para ele. Então, assim, existem consultores que ultrapassam muito a meta e aí ganham uma bonificação muito grande. Existem consultores que trabalham um pouquinho só, então tem uma bonificação menor. Então, de fato, é uma profissão que vai depender de você, sabe? Que o seu esforço vai fazer com que você consiga. Só que assim, é diferente do que eu falar assim, olha, gente, o seu esforço para vender algo que você não acredita, o teu esforço para vender algo que você não curte, vai ser bom. Bom, se você não acredita, se você não curte, é difícil, mesmo se esforçando, muitas vezes você não consegue um bom resultado. Agora aqui eu tô falando de um vender um programa, né? Vender, eu nem gosto de falar isso, né? Como eu já expliquei em alguns vídeos, né? Oferecer, ajudar o cliente a programar o intercâmbio dele é muito prazeroso. Então assim, eu falo assim que quanto mais você ajuda, mais você ganha. Quanto mais sonhos você realiza, mais você ganha, né? Então assim, é essa visão que é importante ter, sabe? Então de bonificação, a média mais ou menos lá na minha agência, tá? Eu peguei todos os consultores, fiz uma média para poder passar um geral, uma noção para vocês, né? A média lá é em torno, opa, deixa eu pegar outra caneta. A média lá é em torno de R$750, tá? Existe consultor que tira 1.500 de bônus, existe consultor que tira 250, tá? Mas a média é mais ou menos isso, R$750, tá? De bonificação. Então, se a gente for contabilizar isso, né? Voltemos, um consultor que faz um valor desse, com certeza ele vai ganhar pelo menos essa média de bonificação, porque é um valor bacana. Então aqui a gente vai ter em torno, ó, de R$8.475,60, tá? Então, quando você se perguntar, ou quando vocês me perguntam, né, quanto eu posso ganhar como consultor de intercâmbio, é isso. É isso aqui que você pode ganhar. Pode ser mais? Pode. Você pode se especializar em atender, como eu disse, né, cursos técnicos. Você pode se especializar em atender cursos de high school, que é o colegial no exterior, que tem uma comissão mais legal, né, mais interessante. Então, assim, vai depender do que você for fazer. Mas com toda certeza é super possível, tá? Além do bônus, que esse é um bônus individual, né? Então o consultor bateu a meta dele, né? Vai ultrapassando, ele ganha esse bônus. Ainda tem, não é comum também em todas as agências, tá? Mas ainda tem bônus por meta batida em equipe, né? Bônus para a equipe toda. Então depende, existem agências que beneficiam em dinheiro, existem agências que beneficiam em folga, existem agências que beneficiam, por exemplo, a minha, normalmente a gente beneficia com um happy hour todo mundo junto. Então assim, a gente vai fazer, por exemplo, cada mês a gente inventa uma coisa, né? Então essa semana, inclusive, a gente tá indo pro karaokê todo mundo. Então, porque bateu a meta geral de todo mundo, a gente dá uma saída, um happy hour, algo divertido para que todos comemorem juntos, né? Aquela meta batida, aquela felicidade, para que todo mundo se sinta motivado, se sinta reconhecido. Então, assim, não tem preço. Às vezes a gente fala assim, mas nossa, é um karaokê. Às vezes a gente vai, sei lá, jantar, às vezes a gente vai almoçar em algum lugar legal. Então, depende do que é. Mas, assim, é muito gostoso. É muito mais do que sair junto, né? É aquela sensação de, nossa, né, meta batida, pronto para começar mais um mês, e aí a gente vai, né, pra essa meta. Então é bem legal, não é em dinheiro, eu não posso contabilizar aqui, mas assim, a coisa boa, né, a situação, assim, o sentimento bom de meta batida, equipe unida, é maravilhoso, tá? E ainda, né, por último aqui falar pra vocês, também é muito comum, tá, as agências, elas fazerem algum tipo de campanha pra presentear, né, o consultor que for melhor da agência, ou que de fato se destacar na agência, pra ganhar uma viagem. Então, assim, depende da agência, tá? Às vezes a agência vai dar 100% da viagem, com passagem, com curso, com acomodação, com tudo. Às vezes a agência vai pagar 50%, às vezes a agência vai dar o curso e acomodação e você arca com a passagem. Depende, cada um
faz um tipo de coisa. Por exemplo, nas agências que eu já trabalhei, teve uma vez pros Estados Unidos, que era pra ir pra um fan trip. Vocês vão, só explicando o que é um fan trip, né? Nada mais é do que uma viagem para que você conheça o destino, conheça as escolas lá do exterior da melhor forma possível e volte pra vender melhor, né, pra estar mais preparado. Então, em uma das agências que eu tava, teve essa dos Estados Unidos, eu ganhei, eu fui, com absolutamente tudo pago. Nesse caso, quando é fan trip, normalmente não é pago pela agência, normalmente é pago por alguma escola, tá, que tá ofertando. Então, a escola, né, que quer que você conheça, né, ela lá no exterior, ela paga normalmente pela acomodação, pela alimentação, e, né, por um determinado número de dias, e a agência normalmente paga passagem aérea, né. Então, por exemplo, eu fiz essa. Teve uma outra agência que eu tava, que teve aí eu já tava como gerente, mas aí teve uma ação lá para os consultores que ia ganhar um fan trip também para conhecer as escolas, que ia pra Inglaterra, Alemanha e Malta. Que inclusive eu já fiz esse fan trip, né, antes, exatamente o mesmo. E aí quem vendesse mais durante um período de 6 meses ganhou também com tudo pago. Foi. O que mais que eu já vi? Agora a gente tá com uma na nossa agência super bacana, que os consultores estão, né, animadíssimos. Então agora a gente tá com uma campanha de 6 meses. Então em 6 meses, o consultor que vender mais em uma determinada escola, então é uma parceria com uma escola, vender mais em uma escola, vai ganhar um curso, acomodação, dinheiro para alimentação lá e a passagem aérea, ou seja, absolutamente tudo durante uma semana, né? A gente vai pagar para essa pessoa, e se ela quiser aproveitar as férias, alguma coisa pra ficar um pouco mais, ela pode, por exemplo, né? Então a gente tá fazendo isso. Então acaba agora em setembro de 2019, então o pessoal tá, né, louco aí atrás de correr atrás das metas, porque não é só correr atrás das metas por bater a meta, não é só correr atrás das metas pela comissão, pelo bônus, mas tem um incentivo ainda maior, que é, por exemplo, a viagem, né? Eu também ganhei uma... Nossa, eu já fiz vários, na verdade. Eu também ganhei outra que foi na verdade, assim, a regra era assim, eu já era gerente, então a regra era assim, se eu batesse a meta anual, né, do ano que tinha sido me passado, eu podia ganhar uma passagem para qualquer lugar do mundo, eu podia escolher. Eu escolhi para Tailândia, fiz até meu intercâmbio voluntário com elefantes lá, então também fui. Também ganhei esse que eu falei, né, de Malta e Alemanha, também ganhei para uma escola que eu trabalhei. E meu primeiro intercâmbio eu ganhei o curso, né, na verdade, absolutamente inteiro, então, e mais um incentivo na passagem. Resumindo, ficou mais ou menos 50% aí, então eu paguei 50% e a agência ajudou com 50%. Então, assim, dá pra ganhar bem, dá pra conseguir coisas que você almeja, né? Principalmente se você pensa em fazer intercâmbio, tem o sonho de fazer intercâmbio, gosta disso, é uma oportunidade que com certeza você pode até de repente não ganhar, porque talvez sua agência não ofereça, ou talvez porque você não bateu exatamente a meta, mas o que acontece? Vai te abrir as portas, porque por mais que você não ganhe, por mais que você não tenha de fato de graça, toda agência oferece pelo menos o curso de graça pro consultor. Já é alguma coisa, sabe? Já é algo que facilita o teu intercâmbio. Então, eu falo que assim, é bom pra quem não tá muito afim mais da sua profissão, não tá curtindo mais sua profissão e fala assim, não aguento mais, quero mudar. É uma ótima oportunidade financeira, se a gente for pensar, e trabalhando com algo realmente que vai ter um significado de vida, né? É bom pra quem tá começando, né, a vida aí profissional, então de repente acabou de sair do colegial, não sabe muito o que vai fazer, começou uma faculdade, mas não tem certeza. É um ótimo começo, porque ensina demais, é bem gostoso, assim, é um trabalho que no começo faz muito sentido, sabe? Então também é uma possibilidade de começar ganhando um valor legal, se de fato, né, tiver focado nisso. E também é uma ótima opção para você que de repente tem um sonho de fazer intercâmbio, né, quer muito fazer intercâmbio, mas assim, já tá tentando há muito tempo, não consegue e tal. De repente é uma forma de você entrar mais dentro do mundo do intercâmbio, saber mais como as coisas funcionam, ao mesmo tempo ir juntando dinheiro para fazer o seu intercâmbio e ainda ou ganhar, né, só pro seu intercâmbio de graça, ou ainda pelo menos ter um benefício, uma ajuda aí de 50% do curso, enfim. Então assim, é uma ótima possibilidade nesse sentido também.
tá? Bom, acho que agora ficou bem claro, né, quanto o consultor de intercâmbio pode ganhar, né, se realmente se dedicar, se realmente for pra cima, se fizer disso uma profissão, tranquilamente dá pra chegar num valor bacana, né, como eu falei, em torno de 7 mil e pouco, né, a média normal, mas contando se a agência tiver bonificação, dá pra chegar até mais, tá? Espero que tenha te ajudado, que tenha conseguido, assim, despertar ainda mais vontade, né, em trabalhar nessa área que, assim, eu posso dizer com toda certeza é absolutamente incrível, tá? Então, se você gostou, se você pensa, né, se de repente você acha que esse tipo de profissão, esse tipo de informação pode ajudar seus amigos, algum amigo seu que de repente não tá muito feliz com o emprego, né, ou tá começando a profissão agora, ou quer muito fazer um intercâmbio, compartilha com esses amigos, que é muito bacana a gente poder levar informação, né, levar informação e ajudar as pessoas a conseguirem uma nova profissão, entrarem para uma nova área. Então isso pra mim é muito importante. Então, se você puder, né, por favor, compartilha aí com seus amigos e, claro, não esqueça de curtir o meu vídeo aqui, deixe seus comentários, pra mim é muito importante saber seus comentários. Se você tiver dúvida, qualquer coisa, vai deixando aqui embaixo que eu sempre respondo todas as dúvidas, tá? E também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também ativar o sininho, tá? Com o sininho que fica aqui em cima, você ativando, sempre que tiver vídeo novo no canal, vai chegar pra você e aí você vai ficar por dentro de todas as informações, tá certo? Nos vemos por aí!